Porque a ira do Senhor dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É literal. Será que é dessa maneira? Será que se eu começo a chorar às 6 horas da tarde, eu posso chorar a noite inteira, mas quando 6 horas do amanhecer do dia, no amanhecer, a alegria vem? É uma noite? Quantas horas tem uma noite? Vamos supor de 6 a 6. São 12 horas, né? Então o choro só dura 12 horas. É só, começou a chorar às 6 horas da tarde, leitinho, aí chora a noite inteira. Quando chega às 6 horas da manhã, a alegria vem e inunda o coração. Será que é assim? Será que o choro, que o momento de tristeza, angústia, é dessa maneira? Irmãos, só quero trazer uma reflexão. Porque nós tivemos experiências na vida. Eu posso dizer que tem momentos que o choro dura muito mais do que uma noite. O choro pode durar uma fase, pode durar anos, pode durar dias. Então vamos entender aqui, à luz da palavra, fazer uma reflexão. Não é uma discussão teológica, nem uma definição se o choro é de uma noite. Mas o que é que representa a noite na palavra de Deus? A noite representa trevas. A noite representa ignorância. A noite representa pecado, escuridão. É o que representa a noite. Trevas, ignorância, pecado, escuridão. A noite representa trevas, ignorância, pecado, escuridão. O que é que representa o dia na Bíblia? Primeiramente, o que é que representa a luz? Veja que o texto lindo está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que era boa a luz. Deus se agradou quando Ele fez a luz. Quando a luz surgiu pelo poder da sua palavra, Ele disse assim: haja luz. E viu Deus que a luz é boa. Que Ele se agradou da luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A treva chamou noite e a luz chamou dia. Mas interessante é que Ele se agradou. Luz significa descobrir. Porque tudo que está em trevas, nós não enxergamos. Então a luz significa você descobrir algo. Imagine aqui, vou colocar aqui. Fechei. Você está vendo, Jade? Descobrir, apareceu. É luz. Luz significa descobrir. Tirar algo que está encoberto e torná-lo descoberto. Não é assim que lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade estava oculta, estava escondida. A verdade estava distante. Mas quando nós a descobrimos, nós somos libertos. É como se realmente nós tirasse algo que está sobre e descobrir. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade estava encoberta, mas quando ela é descoberta por mim e por você, ela nos liberta. Então, antes estava em trevas, porque antes de conhecer a verdade, estava aprisionado. Aprisionado aonde? Aprisionado pelo pecado. Aprisionado aonde? Aprisionado pela ignorância. Vamos provar aqui. Mas a partir do momento que conheceu a verdade o liberta. A verdade é luz. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,36. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então o que é a luz? A luz clareia. A luz esclarece. Olha, Efésios capítulo 5, versículo 14. Portanto, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecer o que? O entendimento. Trazer o que? Conhecimento.
Conhecimento te traz a luz da verdade. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aleluia. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Olha, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Antes estava nas trevas, mas agora os olhos do entendimento é iluminado. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A esperança da vocação é galardão. É Deus nos retribuindo pelo nosso trabalho. Para que saibais a esperança da sua vocação. É aquilo que Deus vai nos dar quando nós chegarmos na eternidade. É as bodas do Cordeiro. É o estar com Cristo. É a esperança da vocação. Nós estamos aqui porque somos vocacionados. Estou pregando porque eu sinto esta vocação. Então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aquilo que os santos receberam como herança, vão receber como herança, nós também, juntamente com eles, as riquezas da glória. As aflições desse tempo presente também não podem ser comparadas com o que há a nós a ser revelado. Olha, ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque Jesus iluminou os olhos do entendimento de Paulo. Antes ele perseguia a igreja, estava e consentiu com a morte de Estevão, que foi apedrejado. Mas agora o entendimento de Paulo é iluminado. Então as trevas cessaram. A verdade o libertou. O que é a oposição? Vou citar Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século tem cegado os olhos dos incrédulos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cegou. Então o entendimento tem olhos. Só que em alguns estão cegos. Olha aqui, Efésios está dizendo, Efésios 1, 18, que Jesus ilumina o entendimento para que nós vejamos com clareza, mas o diabo, ele cega o entendimento, para que nós não vejamos com clareza, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A oposição. O diabo governa pela escuridão, e Jesus Cristo é luz. E a luz faz o quê? A luz dissipa as trevas. Então o governo de Satanás, ele é vencido quando nós resplandecemos como luz. Porque a luz dissipa as trevas. Ele governa pelas trevas. Cristo governa pela luz. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós o seguimos, não mais em trevas. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Cristo. Ele responde no versículo 36: porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é Cristo? A luz do mundo. É Ele que vai clarear as nossas trevas. Portanto, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás. Porque enquanto estamos em trevas, estamos sob o domínio do Deus deste século. E Ele governa por meio das trevas. A trevas é a ignorância. As trevas é a falta de esclarecimento. A luz que é Cristo socorre. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão trouxe muito sofrimento para Davi. Primeiramente, ele vai matar seu irmão Amon. Claro que ele teve as suas razões. Amon, ele tinha estrupado a sua meia-irmã Tamar.
Mas é uma tristeza para um pai ver um filho matando o próprio irmão. Imagina como que Davi se sentiu. Mas Davi amava Absalão, como amava todos os filhos. Mas Absalão trouxe muita tristeza para Davi. Quando Davi escolhe Salomão como herdeiro do trono, Absalão vai se revoltar contra Davi. E ele vai planejar um golpe de Estado. Ele vai planejar um golpe de Estado. E ele tem sucesso. Davi foge de Jerusalém e vai para a cidade de Manaim. E Absalão vai tomar posse do reino do seu pai em Jerusalém. E ele levantou uma bandeira e dizia: eu sou melhor do que o meu pai. Mas Absalão estava disposto a matar seu pai Davi. Não somente a tirar do trono, mas matá-lo. E ele, assim como Satanás lá no céu, arrebanhou após si muitos do exército de Davi. E agora ele abriu o próprio pai. Imagine que angústia, mas isso durou muito tempo, irmãos. Não foi coisa de começar às 6 horas da noite e terminar às 6 horas da manhã. Foi anos, assim como Saul também perseguiu Davi por tantos anos, 10 anos. Mas a angústia que Davi sentia por causa de Absalão era muito grande. Porque você quer se sentir atacado na alma, a pessoa se sente atacada na alma quando a família afronta, ou quando algo acontece com alguém da família. E Davi sentia muita tristeza por causa de Absalão. Quando ele escolhe Salomão, Absalão se vira contra seu pai e vai expulsar Davi de Jerusalém. Vai vencer a guerra. Davi foge. Mas Davi tinha o chefe da guerrilha, Joabe, muito estrategista. E Joabe vai trazer o exército que estava a favor de Absalão para um poste. E esses soldados de Absalão é ferido e vencido. Aqueles que conseguem manter a vida fogem. E o mesmo ocorre com Absalão. Mas quando Absalão está fugindo, ele é pego por uma galha de uma árvore e pela cabeça. Ele fica pendurado. Quando Joabe está passando, o vê, vai lá e decepa a cabeça dele fora. Imagine como ficou o coração de Davi quando recebe a notícia: meu filho foi decapitado. Tiraram a cabeça do filho. O choro durou uma noite? Não, o choro com certeza durou muito mais do que uma noite. E assim acontece comigo, acontece com você que nos assiste ou já acompanhou alguém sofrendo muito mais do que uma noite. O que é uma perda? O que uma perda ocasiona na vida de uma pessoa? A maior tristeza que existe é a tristeza da perda. Quem já perdeu uma mãe sabe disso. Quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, sabe que essa tristeza perdura anos. Não dura uma noite, dura anos. Tem gente que só de lembrar começa a chorar. A ciência tenta explicar um fenômeno chamado de psicoadaptação. É aquele que os dias vão passando e a pessoa vai aprendendo a viver com aquela circunstância. A ausência sempre vai doer, mas vai doer menos. E o tempo vai passando e eu vou aprendendo a conviver sem aquela pessoa. Quantas esposas perderam seus maridos ainda novos, seja pela doença? Quanto esposo perdeu sua esposa? O choro não dura só uma noite, não dura. O choro perdura. E aí, a psicoadaptação é um fenômeno psicológico, não é espiritual. Acontece naturalmente, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Imagine que você compra um quadro, aqueles que gostam de
fazer coleção, né? Compra quadro por milhões de dólares e coloca ali na parede. Todos os dias você passa e você fica olhando para aquele quadro. Nossa, que coisa, né? Até mesmo aquele carro, né? Um Corolla, um sedã, um Hilux. Mas vai passar o tempo e aquilo vai ficando normal. Daqui a pouco você passa pelo quadro e nem vê ele. Pelo carro você tem ele como um carro comum. É mais difícil quando a situação é uma perda. Mas aí você começa a voltar ao normal, vai trabalhar e vai ocupando a mente, e aos poucos você vai vivendo aquela circunstância. É por isso que a alegria que era promovida pelo Espírito Santo, ela excede o entendimento. Porque, diferente da psicoadaptação, o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, não quero, irmão, que sejais como os ignorantes acerca dos que dormem. Porque os ignorantes não têm esperança. Ignorância é o quê? Trevas. Esperança é o quê? Luz. Para que não esqueçais como eles. E aí, os frutos do Espírito é amor, gozo. Gozo é alegria. Esta alegria, ela não é movida pela circunstância. Esta alegria não é aquela alegria como aquele filme A Procura da Felicidade de Will Smith, quando ele consegue um cargo que ele tanto sonhava, né, que é uma história real, ele se sai daquele local, daquela empresa, se sentindo realizado. É uma alegria maior do que esta. É uma alegria que excede o entendimento. Como Deus transforma a tristeza em alegria? Está aqui no Salmo 30, versículo 5. Mas não dura, pode durar uma noite, mas às vezes dura anos. Mas Ele transforma a tristeza em alegria. Se você está vivendo momentos difíceis, eu quero deixar esta palavra para você. Deus, Ele transforma a tristeza em alegria. E não é como a psicoadaptação, não. Porque você aprender a viver com aquela ausência ou naquela circunstância é uma coisa, mas você se liberta daquela tristeza é outra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Usei uma frase esta semana no grupo, né? Jesus, Ele cura feridas, mas a cicatriz fica. As feridas, elas doem, mas quando elas deixam de ser feridas e a cicatriz, elas só te lembram. A vida é desse jeito. A gente olha para o passado e vê cicatrizes, não feridas, porque Jesus curou. Mas tem gente que olha para o passado e vê ainda feridas, porque dói. Mas Jesus pode tirar toda essa dor e vai ficar só cicatriz. É só lembrança. Mas a dor foi embora, porque Cristo tirou a dor. As trevas dissiparam, a alegria veio logo pela manhã, o sol está brilhando.